Olá, meu nome é Denis Martins e a gente vai para a nossa segunda aula sobre o uso pedagógico das mídias sociais. Nessa aula especificamente, a gente vai falar sobre as diferentes linguagens e fazer um paralelo aí de como essas diferentes linguagens podem ser utilizadas no contexto das mídias sociais. Bom, primeiro a gente vai definir o que é linguagem, né? Então, linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. É o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos. Então, é por meio da linguagem que a gente se comunica de uma forma geral, né? Que a gente passa informações, que a gente fala, que a gente escreve, né? Que a gente comunica os nossos sentimentos, que a gente passa as nossas ideias. Então, não existe interação sem uma linguagem específica, né? As mídias sociais, cada uma delas vai apresentar um processo de comunicação específico, né? A gente viu lá na última aula que, por exemplo, o Instagram, a linguagem utilizada é das imagens, o Clubhouse é a fala, né? Facebook pode ser por vídeo ou por escrita, né? Então, cada mídia social dessa vai interagir de uma forma e vai utilizar a linguagem de uma forma, né? Então, isso é muito importante da gente compreender. A teoria da comunicação, lá do Roman Jakobson, que é um teórico russo, ele vai dizer que a linguagem ela é entendida como um instrumento de comunicação, né? Então, é por meio da linguagem que a gente passa a nossa mensagem, né? Então, a gente tem um código, é, uma pessoa que vai transmitir essa mensagem, que é o falante, e o falante vai transmitir essa mensagem ao receptor, né? Código a gente pode entender como uma língua, né? Um instrumento, uma língua de sinais, um idioma, né? Que é totalmente estruturado, algo que de fato pode ser até estudado. E o falante, uma vez que ele está apropriado desse código, ele pode transmitir a sua mensagem. E a mensagem, a linguagem, então, dentro dessa proposta, ela está centrada no remetente, né? Então, é, a teoria da comunicação é aquela teoria que vai mostrar para a gente que a linguagem ela pode ser um instrumento de comunicação. Aqui no Brasil, essa teoria é totalmente trazida lá na Lei de Diretrizes e Bases de 1971. E aí a gente vai ter algumas funções de linguagem, né? Que a gente pode aí fazer uma, uma uma referência com essas mídias sociais, né? A função referencial ou denotativa, que é é uma função da linguagem em que a gente transmite uma mensagem de forma objetiva, sem avaliação, né? Então seriam essas redes sociais de transmissão de informações, de notícias, né? Em que não há uma avaliação sobre aquilo que é dito, a função emotiva ou expressiva, em que o foco é transmitir emoções e anseios, é aquilo que você está pensando, você está sentindo, né? De alguma forma, o Twitter pode ser dessa forma, o Facebook. Aliás, tanto o Twitter quanto o Facebook, ele pode ser das duas funções, né? Dependendo daquilo que é comunicado, né? Dentro de uma função referencial ou dentro de uma função emotiva. Pode ter ali uma função apelativa, que é quando a linguagem é utilizada para convencer, influenciar o receptor. Então, naqueles casos em que a gente tem muitas propagandas, a gente tem ali uma vontade de apelação, né, de trazer ali, de influenciar ali aquele que está lendo de alguma coisa. A função metalinguística, que é a questão da metalinguagem, que é quando o código explica o próprio código. Então, por exemplo, um slide share, a gente tem ali as apresentações, né? Então, tem muita função metalinguística acontecendo. A função fática, né? Que é aquela função de estabelecer comunicação, né? Um WhatsApp vai entrar aqui. E a função poética, que é quando a gente usa a linguagem, né? Para trabalhar com a linguagem, né? Criando ali poemas ou efeitos
né, de sonoridade, de ritmo, de palavras, e aí todas essas redes sociais também podem circular por essas funções. E aí essa teoria da comunicação, que a gente vai conseguir perceber em todas essas mídias sociais, né, a gente vai ter um enquadramento específico para cada um desses elementos, né. Então vai ter que ficar claro quem que é o remetente, então quem que é aquele que vai criar o seu perfil e transmitir a mensagem que é qual é o conteúdo que essa pessoa vai poder transmitir dentro dessa rede social, mídia social, o destinatário que é quem é com quem essa pessoa interage, né? Quem são os destinatários, né? Quem é o objetivo de transmissão dessa mensagem, o contexto, né? Então, qual é a plataforma? Quais são as características, né, dessa rede social ali do Facebook, do Clubhouse, do Instagram? Cada um se configura de uma forma diferente, né? Qual é o código? Eu vou usar língua, né? Então eu vou usar linguagem escrita, linguagem oral, eu vou usar gestos, eu vou dançar, eu vou falar, que meio de comunicação eu vou usar, né? E o canal, né? Então, no caso aqui, todos eles dependem de um portal ou de um aplicativo para que isso aconteça, né? Então, veja como a teoria da comunicação do Jacobson se comunica totalmente com, se relaciona totalmente aí com as mídias sociais. Outra possibilidade é de entender a linguagem como interação, né? Então, como a gente viu, é por meio da interação que a gente aprende, seja linguagem, conhecimento, valores e tudo mais, né? Bakhtin vai conversar com Vygotsky, vai trazer isso, né? Que a gente só consegue interagir pela linguagem, e se a gente só consegue interagir pela linguagem e essas mídias sociais, elas têm essa função, olha que riqueza que a gente tem, né, para trabalhar cada uma dessas possibilidades de linguagem dentro dessas mídias sociais, né? Como eu posso trabalhar a expressão corporal em uma, como eu posso trabalhar sensibilidade estética, como eu posso trabalhar linguagem oral, linguagem escrita, né? Como eu posso trabalhar essas diferentes linguagens dentro dessas ferramentas. E aí, o Bakhtin vai falar que a gente só consegue entrar em contato com outra pessoa, interagir com outra pessoa, por meio do dialogismo e dos gêneros discursivos, né? Então, o dialogismo, que é ele vai dizer que a linguagem ela só vai acontecer se houver interação, né? É o diálogo entre duas pessoas que vai fazer com que a, a comunicação aconteça. Então imagine que eu estou aqui dando essa aula, né? Então, se vocês não têm acesso a essa aula, né, não há interação, não há dialogismo. Mesma coisa nas redes sociais, né? A base da construção de uma mídia social é o dialogismo, é essa interação, é aquele que produz o conteúdo e aquele que recebe, né? E aí, por meio da interação, eu posso construir muitas coisas, né? Inclusive o conhecimento. E a gente consegue fazer isso por meio dos gêneros discursivos ou gêneros textuais, né? Então, que são todos esses textos ou modelos de textos que a gente vai encontrar na nossa sociedade, né? Então, quais são os gêneros textuais que a gente vai encontrar nas redes sociais, né? Então, eles são múltiplos, né? A gente vai conseguir encontrar muitas modalidades diferentes de textos que a gente pode explorar em sala de aula, né? Então, esse caráter social é muito importante para desenvolver no aluno as competências, a aprendizagem, os valores, enfim, desenvolver a pessoa como ser humano. Isso vai estar aparecendo lá nas mídias sociais. O professor, ele vai olhar para essas novas formas de pensar e atuar em sala de aula, refletindo sobre o papel dessas ferramentas no ensino à aprendizagem. Ele vai olhar para os aplicativos e vai pensar nos gêneros textuais que circulam ali, né? Como eu disse, né? Se eu vou usar o gênero oral, escrito, se eu vou fazer uma dança, se eu vou usar uma imagem, o que vai ter ali, né? O que vai ser a base de cada mídia social dessa, de como o adolescente interage com esse gênero,
né? E aí eu vou poder pensar em possibilidades didáticas e pedagógicas do uso dessas mídias em sala de aula, né? Faz parte do cotidiano deles, eles utilizam, eles conhecem essas ferramentas. Então, como eu disse, né, faz parte de nós docentes conhecermos as mídias sociais, entendermos essas linguagens, né, quais são as linguagens utilizadas em cada uma dessas ferramentas, para que a gente consiga pensar em possibilidades pedagógicas e utilizar isso a nosso favor, uma vez que faz parte ali do cotidiano de cada um dos adolescentes da nossa sociedade. Tá bom? Então, agradeço pela participação de todos e até a próxima aula.